Olá, lindos casais aliançados, estamos de volta. Demoramos, mas voltamos. Olha que bênção, que bom. Sejam bem-vindos, quero recebê-los nessa noite com alegria. Que coisa boa saber que você está do outro lado, debaixo da nossa oração, debaixo da unção de Deus, daquilo que Deus quer fazer. E eu espero que tenha valido todo o esforço, toda a preparação para poder hoje nós estarmos aqui online outra vez. Deus quiser, setembro nós já estaremos fazendo nosso encontro físico, presencial, e outubro nós estamos preparando uma programação especial. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu quero louvar a Deus pela vida da equipe Aliançados. Deus abençoe vocês, que tem nos motivado, tem nos incentivado a gente continuar fazendo esse trabalho. No mês passado não foi possível nós ministrarmos por causa de uma viagem pastoral na região. Então, dessa vez a gente se esforçou um pouquinho mais para deixar tudo no jeito, para a gente poder meditar, orar e ter certeza que a palavra que vai chegar ao seu coração é uma palavra de Deus, é uma palavra do céu. Que você possa convidar outro casal, convide seus amigos, compartilhe o link dessa transmissão. Nós estamos fazendo exclusivamente pelo YouTube e mais fácil, né? Porque você pode colocar lá na tua TV, você pode assistir mais facilmente. Facebook tem um pouco mais de limitações. Aqui pelo YouTube é mais fácil da gente compartilhar. Então compartilhe aí, chama teu amigo, chama teu vizinho, chama teu parente, manda lá o link. E espero que os casais estejam sentados agora confortavelmente, ou comendo aquela pizza, tomando um refrigerante, ou ali à vontade numa área, né? E que vocês possam aproveitar cada momento dessa transmissão e dessa palavra. Eu quero orar com vocês antes de nós lermos a palavra de Deus. Pai querido, a Tua presença maravilhosa está conosco nessa noite. Como sempre, como em todo tempo, o Senhor nos tem dado a liberdade de estarmos diante de Ti, servirmos a Ti e de nós sermos ministrados pelo Teu Espírito. Eu creio, Pai, de todo o meu coração, que coisas boas, maravilhosas estão para acontecer na vida de cada amigo, de cada irmã, de cada irmão, de cada pessoa que assiste e acompanha essa transmissão. Espero que essa palavra chegue ao coração de cada um deles, que nossos irmãos, nossos amigos, nossas amigas sejam tocadas por Tua palavra. Pedimos que o Senhor traga sobre nós a revelação, o entendimento, que só a Tua palavra pode nos trazer, Senhor, causar a mudança que nós precisamos. Ajude e fortaleça, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós pulamos um tema do mês de julho, quem sabe no próximo ano a gente volta na temática que a gente acabou tendo que saltar, e vamos para a temática do mês de agosto do Aliançados, que é fortalecendo o carinho, uma área tão importante para qualquer relacionamento. E não só quando relacionamos com pessoas, mas quando nós relacionamos com coisas, nós precisamos de carinho, delicadeza, e nós queremos meditar hoje nessa temática. Eu gosto muito, eu sempre me lembro desse texto. Há outros, né? Eu poderia pegar aqui o texto, por exemplo, de Cantares de Salomão, que tem muitas declarações sobre afago, sobre carinho, sobre essa delicadeza, mas não sai da minha mente esse texto de Gênesis, no capítulo 26, a partir do verso 1 até o verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus, até mais adiante um pouquinho, diz assim, Gênesis 26, a partir do verso 1. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão,
Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser. Mora nessa terra e serei contigo, te abençoarei, pois a ti e a sua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu minha voz e guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, assim, Isaque habitou em Gerar. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Por que temia dizer: é minha mulher? Para que, dizendo ele isso, não o matassem por causa de Rebeca, porque ela era muito formosa, muito bonita. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando, dando carinho a Rebeca, sua mulher. Presta muita atenção que esse gesto vai gerar nessa história. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Eu quero que você perceba comigo nesse texto as consequências da atitude de Isaque e as consequências do comportamento de Isaque com Rebeca. Veja, o fato dele ter medo de ser morto, de ser assassinado pelos homens daquela terra, levou ele a dizer que Rebeca era sua irmã, e isso precipitou tanto ele como Rebeca a um grande perigo. Por quê? Porque pensavam que Rebeca, sendo sua irmã, estava livre. As mulheres também dos filisteus poderiam pensar a mesma coisa a respeito de Isaque. E essa atitude impensada, ou diria, muito bem pensada, mas pensada com maldade, pensada com a covardia, quase expõe a Rebeca a um perigo muito grande, e ele talvez estaria num perigo maior ainda com essa atitude que ele tem. Então, ele, pensando que estaria se defendendo, na verdade estava criando uma situação pior, mais complicada ainda, mais complexa do que aquela que ele queria evitar. E é interessante como muitas vezes nós temos impulsos de autodefesa, e esses impulsos de autodefesa não nos deixam pensar bem nas consequências das nossas decisões, e esses impulsos de autodefesa muitas vezes nos levam a tomar decisões equivocadas, a decisões perigosas para nós e para quem está ao nosso redor. Graças a Deus o pior não aconteceu. E esse comportamento de Isaque com a Rebeca, na verdade, foi um grande livramento para ele, e foi esse comportamento de Isaque que evitou acontecer outro desastre,
que tanto Abimeleque, que era o rei dos filisteus, como qualquer outra pessoa pudesse tocar em Rebeca. Pensa, isso aqui não é só uma história, não é só um fato, não, isso é um princípio. Isso aqui é um princípio. O fato dele estar cumprindo o seu papel de marido, não só cumprindo o papel de marido, mas dando a Rebeca o que era dela, e é isso que nós temos que pensar em questão de amor, sempre nós temos que lembrar que fomos chamados para amar. E como quem é chamado para amar? É chamado para amar ao outro, para abençoar o outro, para beneficiar o outro. Nós também somos chamados para dar carinho ao outro, para cuidarmos do outro, para sermos delicados com o outro. Nós precisamos tomar sempre o cuidado de lembrar que fomos chamados para cuidar do outro. E é o fato de Isaac estar cuidando da Rebeca e de ter dado esse carinho para Rebeca que fechou as muralhas, fechou a possibilidade que acontecesse um desastre com Rebeca. Isso para mim é uma grande lição. Eu penso nela como a lição desse texto. Tirando as brincadeiras, né, o pessoal fala que quem não comparece acaba dando lugar para que outro venha. Aquele que acaba não satisfazendo o cônjuge, seja a esposa, seja o marido, acaba dando brecha para que essa pessoa esteja suscetível a um encantamento de uma outra pessoa fora do relacionamento. Quem não cumpre o seu papel como marido, como esposa, está na verdade empurrando o seu cônjuge para uma situação perigosa. E quem faz o contrário também está livrando, está guardando, está cercando, está fazendo uma muralha ao redor do seu relacionamento, uma muralha ao redor do seu cônjuge. Ele é surpreendido, essa atitude, esse comportamento de Isaac o faz ser surpreendido porque, ao que se entende, isso não era um caso isolado, isso era o que ele fazia. Ele não omitiu a sua esposa o carinho que ele devia a ela, ele não omitiu o seu papel de um homem romântico, de um homem sensível, de um homem carinhoso, e é esse fato, ele foi surpreendido no ato de amar. Ele foi surpreendido no momento em que ele estava fazendo o que era comum. Se isso não acontece, se Abimeleque não vê esse comportamento de Isaac, poderia ter acontecido um desastre. Eu não acredito que Isaac estava fazendo isso para mostrar para Abimeleque. O texto nos dá a impressão que Abimeleque surpreendeu, porque diz o texto que ele olhou por uma janela e viu que Isaac estava acariciando, dando carinho para a Rebeca. Veja que se nós cumprirmos o nosso papel de marido, de cônjuge, de esposa, carinhosos, nós não seremos surpreendidos como maus esposos ou esposas, mas pelo contrário, nós seremos surpreendidos por ver o outro sendo honrado, servido, acarinhado. Isso gera, de alguma forma, em pessoas mais conscienciosas, pessoas com melhor moral, uma consciência de que está invadindo um espaço cuidado, um jardim cercado, regado. E essa lição desse texto me leva a entender que esse carinho não pode ser um carinho. Vamos pensar algumas coisas aqui. Um carinho proposital para se chegar a um objetivo. Isso é uma coisa complicada, porque eu já ouvi queixas sobre isso, né? Principalmente mulheres queixam os seus maridos, que nos dias que eles querem, ou no dia que ele quer aquilo, então ele muda
se torna atencioso, se torna delicado, carinhoso, sensível, empático, para se conseguir aquele momento. Ou talvez uma outra situação, né? Brinca-se tanto, fala-se tanto dessa coisa de sair com os amigos, jogar bola, pescar. Então, naquele dia tem ali um tratamento especial, presentinho, um cafuné, um cheiro no cangote, um negócio assim para preparar a área, para preparar o terreno, mas que não é algo que você é surpreendido fazendo. Irmão, teus filhos te surpreendem acariciando a tua esposa? Esposa, teus filhos te surpreendem acariciando o teu marido? Porque se você de alguma forma for surpreendido num carinho, isso significa que a constância desse ato é grande, é maior. Chega a ser constrangedor muitas vezes, né? Quando está acontecendo ali um momento desses, né, de carinho, e o filho ou a filha, ou sei lá, chega alguém, pega um momento assim constrangedor, né? Coisas que não cabe a gente citar aqui. Se a gente tivesse talvez numa conversa mais particular, daria para abusar um pouco mais da liberdade, mas como a gente está aqui numa transmissão, a gente tem que tomar mais cuidado com o que diz. Mas quantas vezes, né, para o casal aquilo é tão normal, aquele beijo, aquele afago, aquele carinho, e chega alguém, ou isso acontece na rua, né, dentro do supermercado. Esses dias eu estava andando com a minha esposa e fazendo um afago nela, ela diz assim, foi ontem isso, e ela diz assim, a pessoa passou e ficou olhando, né, para o que você estava fazendo. E para mim, absolutamente normal aquele momento, aquele afago, aquele carinho, né, aquele passar de mão sagrado, aquele abraço, aquele beijo. Então essas coisas assim, deve ser natural ser surpreendido nesse ato de estar dando carinho, e não um carinho que seja um carinho para se conseguir alguma coisa, um favor, ou talvez uma resposta positiva. Uma outra coisa que esse carinho não pode é para consertar as coisas. Talvez depois de ter magoado muito, de ter chateado muito o cônjuge, então vem aquele carinho que parece mais uma confissão de culpa, que parece mais um pedido de desculpas, que tenta se traduzir por meio daquele afago. Muitas vezes esse afago só piora a situação, porque ele vem tão propositalmente, ele vem tão recheado de segundos interesses, né? Não é o que acontece no dia a dia, não é o que acontece naturalmente, não é o que acontece com regularidade, e a parte ferida percebe que aquele carinho está sendo apenas para resolver a bronca, para resolver aquele momento de confusão em que o relacionamento foi partido, foi quebrado, foi prejudicado, foi abalado. Então esse tipo de atitude é muito mais grosseira do que aquele período em que se passa sem dar nenhum carinho. Uma outra coisa muito ruim é quando esse carinho é dado porque ele é pedido, exigido, cobrado, né? Quantas vezes a esposa tem que perguntar para o marido assim, meu bem, você me ama? Né? Ou até vice-versa, a pessoa fica mendigando a atenção, mendigando aquele carinho, aquele afago, mendigando deitar num colo, mendigando atenção, mendigando um beijo, um abraço. Meu Deus, é cruel, isso é cruel, isso é maldade, meus irmãos, isso é maldade. Há pessoas que elas estão cada vez mais distantes de Deus e cada vez mais distantes do céu, porque eles são maldosos no seu casamento, elas são maldosas em seu casamento, elas agem com maldade, agem com requintes de crueldade com o outro. Mas, em dados momentos, talvez
se exigiu muito, se pediu muito, implorou muito, então vem aquele carinho assim, aquele beijo seco, aquele beijo frio, aquele beijo tão sem paixão, sem calor, sem admiração, sem gratidão, sem devoção, sabe, sem alma, perdão, sem vida, aquele beijo que é um beijo não natural, um beijo artificial, um beijo que muito se lutou muito por ele. Então, são situações assim e tantas outras que nos fazem pensar que jamais o carinho poderia estar sujeito a isso. Nós precisamos fortalecer o carinho para que o carinho seja tão natural na nossa vida que nós sejamos surpreendidos. De novo, eu vou dizer, pode até ser constrangedor você ser pego, como diz, com a boca na botija, mas é muito melhor que quem olha para você, marido, quem olha para você, esposa, diz, puxa vida, como eu gostaria que meu casamento fosse assim. É melhor você ser alvo de uma inveja santa do que de um ódio, porque se espera que o cônjuge seja carinhoso, seja afetuoso, seja sensível e não é. E é importante nós compreendermos o que é carinho. Porque nós também temos muito assim a mania, o costume de acreditar que carinho é sempre afago, é toque. Que carinho é sexo, que carinho é qualquer coisa da natureza física. Mas eu pergunto, será que carinho não é mais respeito, zelo pelo outro? Por exemplo, será que teu cônjuge não percebe e não considera que para ele carinho é ser tratado com cuidado, ser tratado com atenção, ser cuidado com acolhimento, ouvir com atenção, ouvir os sonhos, ouvir as tristezas, ouvir as experiências do passado, ouvir coisas corriqueiras, ouvir algo que viu na rua, algo que assistiu na televisão, que recebeu na mídia social, ouvir besteira, ouvir coisas genéricas, ouvir desejos, ouvir coisas que para o cônjuge é importante. Será que carinho não é muito mais você considerar como importantes as opiniões, as vontades, as fraquezas, os sentimentos do outro? Porque esses carinhos, o tipo de carinho que eu estou me referindo, são carinhos da alma, de alma para alma. Talvez nós, no máximo, nos esforcemos para ter um carinho físico, porque o carinho físico nos traz algum benefício, alguma benesse. Eu quase que faço aquela matemática de dar 110 para receber 220. Se eu acaricio, eu posso ter algo de volta. E cometemos o ledo engano de achar que esse tipo de carinho que dá na alma não tem retorno também no físico. Tem, e muito maior. Principalmente quando esse carinho é do homem para a mulher. Também os homens necessitam de carinho na alma. Autoafirmação, compreensão, às vezes permitir o sossego, permitir o silêncio, permitir o descanso, permitir o entretenimento. São coisas para a alma do homem. As coisas que fazem bem para a alma do cônjuge. Por exemplo, respeitar áreas de dor. Respeitar também as áreas de prazer.
Por vezes a sua dor não é a dor do outro, o seu prazer não é o prazer do outro. Respeitar as áreas de dor e respeitar as áreas de prazer do outro acaba trazendo também prazer para nós, alegria para nós, por ver o outro feliz, por ver o outro realizado, por ver o outro confortado, refrigerado, usando um termo antigo da Bíblia, por ver o outro em paz. Isso pode trazer a nós um contentamento muito grande, porque esses carinhos que damos à alma são mais importantes até do que os carinhos que damos, os afagos ou os toques que damos no corpo do outro. Será que carinho não é aquele trato delicado com as coisas preciosas e frágeis? Quando nós tratamos alguma coisa com carinho, quer dizer que nós tratamos com leveza, com delicadeza, com cuidado para que não se quebre, que não se estrague, não se danifique, não risque, não suje, não fique engordurado, não fique manchado. E talvez por faltar carinho com as coisas, nós destruímos ao ponto de não poder mais ser restaurado. Talvez nós precisamos entender carinho como pensar com sensibilidade. Pensar em carinho como pensar sensivelmente. Nós não falamos muito isso, olha, pensa com carinho, que eu te disse. Ou seja, pense sem brutalidade, pense sem ignorância, pense sem dureza, pense sem rispidez, sem rigidez. Pense assim, demoradamente, pense com clareza, pense com tempo, pense com leveza. Quando a gente fala de pensar em alguma coisa com carinho ou tratar alguma coisa com carinho, nós estamos falando diretamente do trato delicado com coisas delicadas, do trato delicado com coisas frágeis. Gente, não existe ferida mais profunda do que a ferida do ego, essa ferida em que o outro é maltratado, que o outro é desprezado. Nós vamos nos acostumando a dizer coisas tão pesadas para o nosso cônjuge. E ainda nos admiramos quando um dia ele diz, acabou, eu não dou conta mais, eu não consigo mais viver com você, eu escuto a sua voz, eu tenho ódio da sua voz, eu tenho asco da sua voz, eu tenho nojo da sua voz, porque foi essa voz que muitas vezes feriu a alma, que não foi delicada com a alma, que não foi sensível com a alma, que não foi atenciosa com a alma, que não deu carinho para a alma. A nossa alma, ela é mais frágil do que o nosso corpo. O nosso corpo suporta mais peso muitas vezes do que a nossa alma. Dependendo da capacidade de resiliência das pessoas, coisas muito pequenas podem danificar relacionamentos. Quando nós vamos tratar com relacionamentos, minha esposa e eu, nós sempre buscamos ter essa sensibilidade de ouvir o que há por trás das palavras. O que há por trás das acusações, o que há por trás dessas falas tão nervosas, tão amarguradas, dessas falas tão azedas, tão ácidas. Nós percebemos um padrão de alguém que foi insensibilizado pela machucadura, pela ferida, pelas palavras, pelo tratamento com o ego do outro, o eu do outro. Embora, irmãos, nós sejamos convidados como discípulos de Jesus a nos oferecermos voluntariamente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no altar de Deus, que é a cruz. O apóstolo Paulo diz que há uma guerra, uma rivalidade dentro de nós entre a carne e o espírito. E carne não é corpo. Carne é essa instância eu, essa minha identidade, a minha personalidade, o meu mundo interior. E o meu mundo interior pode ser ou não sujeito ao Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, domado pelo Espírito Santo. Nós não somos espirituais o tempo todo.
Um dia um querido irmão me perguntou isso na escola bíblica: pastor, é possível você ser espiritual o tempo todo? Eu fiquei embaraçado para dar a resposta para ele, porque eu não tinha pensado direito na resposta, e a minha resposta hoje é não, é óbvio que não. É óbvio que nós não conseguimos ser espirituais o tempo todo, que nós conseguimos ser sensíveis ao Espírito Santo o tempo todo. E como nós não conseguimos ser totalmente domados e guiados e consolados pelo Espírito, nós temos aqueles momentos de hipersensibilidade. E que a exposição da nossa alma a esse tratamento nos leva a nos tornar pessoas duras, a pessoas enrijecidas, a pessoas que talvez não queiram amar mais, que não queiram dar lugar ao amor, que não queiram se abrir mais ao amor. Quando você vê alguns relacionamentos excêntricos, e quando eu disser excêntrico, você deve saber o que eu estou dizendo. A mulher abandona o marido e se coloca num relacionamento excêntrico. O que aconteceu? Se cansou de ser tratado por homem e diz: homem é tudo igual. Eu vou me relacionar com uma pessoa delicada, que não vai me tratar desse jeito, porque ele era bom de cama, ele sustentava a casa, ele me dava muito presente, mas ele não me via. Ele não era delicado com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com as minhas opiniões. Ele não percebia a minha fragilidade. E olha que a Bíblia diz para os homens conviverem com as suas esposas com entendimento, com discernimento, porque elas são vasos mais frágeis, diz o apóstolo Paulo. Irmãos, eu fico constrangido na casa de alguns irmãos e ver como eles tratam suas esposas. Não que eu também não tenha visto ou não veja mulheres muito grosseiras, muito rígidas, muito duras, que cobram seus maridos, criticam seus maridos o tempo todo. Eu conheço mulheres que o prazer delas é desqualificar seus maridos, é destruir a moral dos seus maridos, é destruir toda a honra dos seus maridos. Parece que elas têm um prazer assim, diabólico, demoníaco, de arrebentar com ele. E eu vejo assim que essas coisas me causam constrangimento. Quando eu chego numa casa e começo a ver assim, o marido falar da esposa, a esposa falar do marido, e aquele bomba para cá, bomba para lá, bomba atômica agora essa é nuclear, e bum, 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 e fica aquele clima pesado na visita, na conversa. E eu fico quieto e eu chego à seguinte conclusão: o Espírito Santo não está tendo lugar nenhum nesse relacionamento. Não é comum que esse pessoal se trate bem. Não é comum. Eles não se tratam bem. Muitas vezes nós abusamos do carinho físico ou da pegada, né? Pegar. E a pegada é boa, o sexo é bom, é quente, e enfim. Mas na hora do trato de alma com alma, há um desrespeito evidente, flagrante e constrangedor. Nós ficamos envergonhados muitas vezes como os cônjuges se tratam na frente da gente, como pastores, como amigos, como família, como irmãos. Eu quero voltar de onde eu parti nessa meditação. O normal e o ideal é que nós tornemos o carinho, tanto ele, o tato o físico, o pele en la piel, como se diz na Argentina, bem como esse trato carinhoso com a delicadeza do outro, com a subjetividade do outro, com os sentimentos do outro, com o modus operandi do outro, né? O modo de ser do outro, a sua capacidade de lidar com o desgaste, a resiliência, o seu locus de visão do mundo, né? A partir de onde vê as coisas. Nós precisamos de tornar comum respeito. Eu acredito, gente, que há muito desrespeito entre cônjuges, até mesmo em lares em que o Espírito
Espírito Santo se propõe a ser Senhor e cuidar deles, e não se submete ao Espírito Santo a um tratamento muito desrespeitoso. Eu vejo, inclusive, lares não crentes, casais não crentes, que muitas vezes se tratam com muito mais respeito, com muito mais amor, porque a palavra é essa mesmo. Está faltando amor, com muito mais amor do que em muitos lares cristãos. Eu quero dizer uma coisa para você: tudo aquilo que a gente decide trazer para o nosso casamento traz consequências. Se eu trago hábitos, se eu trago coisas do mundo para dentro do meu casamento, o meu casamento será mundo. Se eu trago os hábitos do reino de Deus, se eu trago os costumes do reino de Deus, então os costumes do reino de Deus vão controlar meu casamento. E se você der uma boa lida no Sermão da Montanha, só o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, e aplicar para o seu casamento, você vai perceber quanta delicadeza falta entre você e seu cônjuge. Uma segunda coisa é: determine-se a cumprir a lei de Jesus em Mateus no capítulo 7, no versículo 12. O que quereis que os homens vos façam, façais a eles primeiro. Sabe, nós esperamos que sejamos tratados com carinho, mas nós sempre semeamos confusão, dureza, um coração fechado. Se nós queremos que o nosso cônjuge reaja com amor, precisamos depositar amor neles. Se nós queremos que eles reajam com carinho, depositemos carinho neles. Terceira coisa, uma vez eu ouvi uma história de uma jovem que se apaixonou por um jovem na China, e vocês se conhecem um pouco da cultura chinesa, sabe que quando você se casa com alguém da família, a mãe daquele moço, daquela moça, acaba se tornando sua mãe também. Então aquela moça se apaixonou por um rapaz e dentro da cultura chinesa ela teria que considerar a mãe dele como mãe dela. Mas ela odiava a sogra. Ela odiava, ela queria a sogra morta. E ela foi então num raizeiro, alguém que trabalhava com essas coisas, e perguntou: escuta, existe algum veneno que mata uma pessoa aos poucos sem que perceba que foi você? Ele falou: eu tenho, mas para quem que é? Ele falou: para minha sogra. Minha sogra é uma pessoa intragável, eu odeio minha sogra, eu quero casar com o filho dela, mas não quero nada com ela. Aí ele disse: não, eu tenho aqui o remédio certinho para você, o veneno certinho para você. E deu para aquela jovem aqui um pó e disse: olha, você vai colocar esse pó na água, você vai colocar esse pó na sopa, você vai colocar esse pó no arroz, você vai colocar na comida dela, no chá e no suco, e ela vai tomar isso aqui e ela vai morrer aos poucos. Ninguém vai perceber que ela está morrendo, mas ela vai, por dentro, ela vai estar secando e ela vai morrer. Ela disse: joia, é isso que eu queria. E levou aquele pó toda cheia de esperança, que a sogra ia morrer. E antes de sair, ele disse: mas tem uma coisa que eu quero te falar. Ela disse: pois não. Você, para não ser suspeita, você vai tratar a tua sogra como a sua mãe. Como se ela fosse a melhor mãe do mundo. Ela disse: mas eu não consigo. Disse: mas se você não fizer isso, todo mundo vai descobrir que foi você que matou. Vão desconfiar que foi você que colocou alguma coisa. Ela, tá, boa. E ela fez isso. Depois daquele dia, começou a tratar a sogra de mãezinha, beijava, saía para fazer compra, lavava a louça, fazia comida, e ela chamava: ai, mãezinha, eu te amo, mãezinha, e tal. E passado alguns dias, sabe o que ela percebeu? De tanto tratar a sogra assim, a sogra mudou com ela. E ela começou a perceber que pessoa maravilhosa era a sogra. E aí, a sogra está morrendo. Estava inchando. E ela disse: agora, meu Deus, ela correu lá no raizeiro. Disse: e agora? Existe um antídoto para aquilo? Ele falou: não mesmo. Você não queria que ela morresse? Mas depois que você me ensinou a tratar ela como mãe, ela também mudou comigo. Eu descobri que ela é uma pessoa maravilhosa, a gente está apaixonada, eu estou apaixonada, ela é a minha mãe. E ele começou a rir, disse: não, minha filha, o que você está levando para ela lá é uma vitamina. Na verdade, eu queria que você aprendesse que tudo que você faz para o outro vai voltar para você.
Então, meus queridos, essa lição precisa ser colocada em prática. Se você quer que seu marido seja carinhoso com você, querida, seja jeitosa com ele, dosa suas palavras, dobre sua língua. Marido, você quer que a sua esposa seja carinhosa com você, atenciosa? Você quer que ela te ajude a administrar o orçamento da casa? Então dá carinho para ela, carinho físico, carinho de alma, carinho emocional. Cuide da alma dela. E você vai perceber que esse tratamento vai mudar nela, vai mudar em você, as coisas vão mudar. Que seja natural. Você vai saber, como é que eu sei que eu me tornei alguém carinhoso? Quando você for surpreendido, do nada. Alguém vai olhar pela janela da sua vida, pela janela do seu casamento, pela janela da tua casa e vai dizer, puxa vida, esse é o marido que essa mulher merece. Essa é a mulher que esse homem merece. Esse casamento deveria ser intocável. Querido, querida, invista no carinho de tato e no carinho de tratamento. Invista. O que você quer que ele faça, faça você primeiro. Ah, pastor, mas aqui em casa só eu invisto. Pois é, nunca se esqueça que quanto mais você investir, mais você vai colher. A palavra de Deus diz para nós fazermos o bem, e se nós não nos cansarmos, no tempo certo, nós vamos colher. Façam sempre o bem. Se vocês não se cansarem, a seu tempo colherão. Deus os abençoe, sejamos obedientes à palavra, não só ouvintes, mas praticantes. Um beijo no coração, Deus os abençoe, vamos orar. Pai querido, eu oro para que essa palavra possa ficar no coração de cada cônjuge, de cada casal que ouviu. Senhor, nós estamos aprendendo a cada dia a negar a nós mesmos pelo outro. E o Teu Evangelho, a Tua Palavra, nos ensina a amar o outro como nós mesmos. E o que esperamos que o outro nos faça, o Senhor nos ensinou a fazer primeiro. E que nós não nos cansemos de semear o bem, porque ceifaremos. Chegará o tempo em que nós ceifaremos, colheremos todo o carinho que nós compartilhamos, que nós ministramos, que nós demos ao outro, principalmente pelo tratamento respeitoso. Querido Deus, estou, durante esse tempo de casamento, aprendendo tantas lições fabulosas sobre como é bom ver o outro feliz. Como a gente fica mais feliz de ver o outro feliz. Ajude, Senhor, para que eu possa continuar praticando isso com perfeição e que eu seja forte no carinho. Que nós sejamos fortalecidos em carinho, cada um de nós. Eu oro pela fé e peço que o Teu Espírito grave mais profundamente essas palavras em nossos corações, para que nós possamos praticá-las. Muito obrigado pela graça que o Senhor nos deu ao meditarmos nessa palavra. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido casal, e que continuemos aliançados numa aliança de carinho, de amor, de atenção ao outro, e o Espírito Santo vai nos ajudar naquilo que nós ainda faltarmos. Deus os abençoe, um grande abraço a vocês.